Existe iceberg sobre quase tudo na internet, mas quando eu tava decidindo qual anime ia ser o tema desse vídeo, eu percebi que não tem nenhum vídeo BR ou gringo falando de Tokyo Ghoul. Apenas dois canais já fizeram esse tema e os dois são espanhóis. Lembrando que, pra quem não entendeu ainda, Iceberg é um vídeo de curiosidades, começando pelas mais conhecidas e pouco a pouco falando das mais desconhecidas. Ok, então, bora pro vídeo. Kaneki e a Síndrome de Maria Antonieta. Esse é o nome popular que deram para a condição de quem fica com cabelo branco depois de sofrer de estresse extremo. Tem esse nome porque, segundo a lenda, depois da monarquia ser derrubada na França, a ex-rainha Maria Antonieta ficou com cabelo branco, no período em que ela ficou na prisão. No anime isso também acontece com Kaneki, depois de passar vários dias preso e sofrendo tortura, bem no final da segunda temporada. Porque a Rise teve que morrer. Todo mundo que assistiu o anime até o final descobriu que não foi por acidente que o Kaneki recebeu um transplante de órgãos da Rise. Isso foi causado por um ghoul chamado Kishimura, que estava infiltrado na CCG. Porém, o que o anime não explicou direito foi o porquê dele fazer isso. Pelo contrário, no anime é bastante implícito que o Kishimura era apaixonado pela Arise desde criança. Eu mesmo não tinha entendido na primeira vez que eu assisti o anime. Basicamente, o motivo para ele ter jogado as vigas de aço nela foi porque, mesmo ele amando ela, ela era uma exilada que vivia fugindo da própria família. Família essa que já planejava fazer o teste de como um humano reagiria depois de ter recebido órgãos de um ghoul. Até mesmo o médico que fez essa operação já sabia da verdade. Ele apenas aceitou ter que matar ela porque já estava planejando ressuscitá-la, coisa que ele fez no final do anime. As personalidades do Kaneki são as 5 fases do luto. Quando eu assisti pela primeira vez eu fiquei impressionado em como o autor fez tantas personalidades tão diferentes pro protagonista. Porém não demorou muito tempo pesquisando para descobrir que o autor copiou ao pé da letra todas as características de quem está passando por uma das fases do luto. A primeira personalidade do Kaneki foi baseada na negação. Essa era a principal característica dele logo depois de se tornar um ghoul. Ele tentava ao máximo negar a realidade. A segunda personalidade foi baseada no estágio da raiva. Logo depois de se libertar da tortura, a personalidade do Kaneki mudou completamente, de uma pessoa calma e mansa para um cara extremamente raivoso e vingativo. A terceira personalidade foi inspirada no estágio da barganha. Esse nome é meio confuso, mas basicamente é nesse estágio que as pessoas tentam convencer a si mesmos de que já superaram e podem voltar a serem felizes. É exatamente isso que simbolizava a nova identidade do Kaneki, como o Sasaki Heisen, quando nesse alter ego, ele constantemente tentava se provar como uma pessoa alegre e satisfeita. A quarta personalidade é baseada no estágio da depressão. Nesse estágio, o Kaneki se tornou bem mais frio e melancólico e até mesmo começou a pensar em desistir da própria vida. E a quinta personalidade foi nada menos do que a aceitação. Nesse estágio, o Kaneki finalmente aceitou a nova vida dele como um ghoul e finalmente pôde seguir em frente. A depressão do autor. Diferente do autor de Evangelion, que já tinha tido depressão antes de trabalhar na sua obra e usou isso como inspiração, o autor de Tokyo Ghoul, Suishida, teve depressão durante a produção de Tokyo Ghoul. Como o mangá foi o primeiro trabalho dele e foi praticamente um sucesso instantâneo, isso contribuiu para a depressão do autor, trazendo o comum excesso de trabalho e apertada cobrança de prazos. Como você já deve ter imaginado, isso se refletiu em mudanças na trajetória da história e na construção dos personagens. Conteúdos extras. No intervalo entre o final de Tokyo Ghoul e o início de Tokyo Ghoul Re, o autor lançou um mangá spin-off prequel, este que se passa muitos anos antes do começo da história, e se passava na adolescência do investigador Kisho Arima. Até esse momento, esse personagem não tinha feito nenhuma aparição importante, além de ter sido ele que capturou o Kaneki nas cenas finais da primeira parte do mangá, mas nesse spin-off, o autor já deu algumas dicas da importância que esse personagem teria mais tarde. Além desse mangá, também existem 3 novels oficiais de Tokyo Ghoul. Cada novel tem diversos capítulos e cada capítulo conta uma história única, de um personagem diferente. Já depois do final da segunda temporada do anime, foram lançados 2 OVAs. Um contava a história do mangá prequel do Arima e o outro adaptava o terceiro capítulo da primeira light novel. Esse capítulo que contava uma história prequel do Tsukiyama, a verdadeira identidade do autor. Assim como outros autores, o autor de Tokyo Ghoul não mostra o rosto, e Suishida é apenas um nome fictício. Porém, existe uma teoria ridícula de que, na verdade, a identidade dele seria Yoshihiro Togashi, o mesmo autor de Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho. O motivo para algumas pessoas acreditarem nessa teoria seria porque o traço é bem parecido, e o hiato de Hunter x Hunter se encaixou no mesmo momento do retorno de Tokyo Ghoul. Essa teoria é bem ridícula, como eu tinha falado antes, segundo o próprio Suishida em entrevistas. Tokyo Ghoul foi o primeiro projeto dele, e principalmente o estilo de Tokyo Ghoul é bem diferente de qualquer uma das obras feitas pelo Togashi. Logo no primeiro capítulo de Tokyo Ghoul, a gente teve uma citação ao livro A Metamorfose de Franz Kafka.
em uma cena em que o Kaneki e a Risen literalmente conversam sobre o que acharam do livro. Como você já deve ter imaginado, o livro é sobre um ser humano, que pouco a pouco vai se transformando em um monstro, mais especificamente um inseto. Não preciso nem dizer que essa premissa é bem parecida com o Kaneki, se tornando um Ghoul e tendo que conviver com essa nova realidade. Além disso, vários personagens de Tokyo Ghoul são claramente inspirados em personagens do livro de Kafta. Além dessa premissa e de alguns personagens, o livro também é referenciado em algumas cenas do mangá, que são literalmente cenas do livro, que foram recriadas dentro do universo de Tokyo Ghoul. Se você ficou curioso, eu recomendo pesquisar, pois existem vários artigos mais completos, contando mais sobre as similaridades das duas obras, polêmicas e banimentos. Recentemente, a infame reportagem da Record sobre Death Note lembrou todo mundo de que ainda existem pessoas sem noção, que criticam animes e mangás sem motivos. Porém, enquanto eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, eu descobri uma reportagem de 2016 em que a mesma Record falava que o personagem Juzo incentivava as crianças a se mutilarem. Além disso, como toda obra que se preze, Tokyo Ghoul também foi banido na China. O motivo? O mesmo da Record. Eles também falaram que Tokyo Ghoul incentivava a automutilação. Bem, esse foi o vídeo. Foi bem curto, mas eu deixei assim para deixar só as curiosidades mais simples e curtas de serem explicadas. Falou e até o próximo vídeo.